Bom dia, garotada do oitavo ano, garotada esperta e estudiosa. Já organizem os materiais de vocês, o local onde você estuda todos os dias, porque nós iremos nos aventurar por mais uma aula de geografia desta manhã. Vamos então, enquanto vocês se organizam, vamos deixar um bom dia para os professores, guerreiros e parceiros que estarão comigo no chatinho, estimulando essa garotada a continuar estudando. E enquanto a garotada se organiza, vamos já colocar na tela o tema da aula de hoje. A África através da representação cartográfica. E para ministrar essa aula, já está aqui do meu lado o professor de Geografia, Antônio Russo. Bom dia, professor. Bom dia, professor Carlos. Bom dia a todos. Obrigado pela salva de palmas. A salva de palmas são para vocês que estão aqui nos acompanhando para mais essa aula aqui do oitavo ano, do ensino fundamental dos anos finais. Antes de começarmos a aula, o professor Carlos terá aí a honra de falar o que nós vamos trabalhar hoje. Legal! Galerinha, já vamos nos ligar na habilidade da aula de hoje na tela. Interpretar e elaborar cartogramas, mapas esquemáticos e anamorfoses geográficas com informações geográficas acerca da América e da África. Formas de representação e pensamento espacial será a unidade temática. E o objeto de conhecimento, cartografia, anamorfose, croquis e mapas temáticos da América e da África. E aí, galerinha, tem um vídeo importante sobre afrodescendência para vocês. Se liga na tela. Considerada pela Unesco como patrimônio imaterial da humanidade, a capoeira é uma arte que aproxima as histórias do Brasil e da África. Nascida no Brasil em meio à escravidão, a capoeira não apenas cresceu no continente africano, como se propagou pelo mundo. A 10ª edição dos Jogos Mundiais de Arte e Capoeira, que aconteceu em agosto, foi realizada na região do Cais do Valongo, ponto de partida para conhecer a herança africana no Rio de Janeiro. Neste cais, desembarcaram mais de 500 mil africanos escravizados apenas durante o século XIX. A manifestação afro-brasileira, que hoje está no mundo e acontecendo aqui no Cais de Valongo justamente, é um encontro inédito. Os africanos chegaram aqui escravizados. Hoje, estão sendo convidados para demonstrar sua cultura e encontrar com a cultura afro-brasileira, encontrar com o samba, com a capoeira, com o jongo, com o maculelê. Então é uma coisa inédita. Esses anos todos, nunca aconteceu uma coisa como essa. O africano chega aqui como convidado com outro discurso e outra situação. Na verdade, eu já conhecia, né? Eu conhecia aqui o cais, é a primeira vez que eu piso, na verdade, mas o contexto histórico já conhecia. E estando a pisar aqui, emocionei-me várias vezes, né? Senti a energia, a presença, né? Então, isso é bastante importante no contexto histórico para os africanos e para os afrodescendentes também, né? E isso fazendo parte da história, né? Eu acho que existem nas Américas muito mais lugares com esse contexto histórico, né? Mas o Brasil mais com a ligação com Angola, né? E na verdade escrever isso tinha que ser emocionalmente, começando pela emoção, né? Saber que os meus ancestrais, os meus antepassados chegaram por aqui, andaram nessas ruas, isso para mim também chega a ser maravilhoso, né? A cultura afro-brasileira, ela é ímpar. Então os avós da capoeira são africanos, mas a capoeira nasceu no Brasil. Eu costumo dizer, engravidou num navio negreiro e veio nascer em terra brasileira, sem médico e sem parteira. Assim nasceu a capoeira. A gente não consegue classificar se a capoeira é luta, se é dança, se é jogo.
Enfim, a capoeira reúne tudo isso, né? Isso é uma herança africana nossa, muito pelo contrário do que as pessoas pensam. A capoeira ela vem nascer, ela surge aqui no Brasil, né? Trazida pelos africanos, né? Eles não trouxeram a capoeira, eles trouxeram os elementos que fizeram com que a capoeira nascesse. Assim como algumas religiões afro-brasileiras, o candomblé, a umbanda, não é? A capoeira ela é afro-brasileira, ou seja, é uma mistura de muitas lutas, danças e rituais africanos que só deu origem aqui no Brasil. A Camisa costuma dizer que a capoeira é o que o momento determina. Ela teve que ser luta na época da escravidão, não é? Mas no momento de folga dos escravos, eles cantavam, eles dançavam. Então a capoeira realmente é o que o momento determina. Tem momentos que eu tenho que ser um lutador, tem momentos que eu tenho que ser um poeta, tem momentos que eu tenho que ser um artista. Enfim, tudo isso, essa cultura a gente adquire com a prática da capoeira. No contexto da década internacional de afrodescendentes, a ONU Brasil esteve presente no encontro para destacar o papel da capoeira na cultura e como instrumento de paz. Depois do lançamento que aconteceu em Brasília, a gente está agora lançando a primeira atividade específica da década internacional de afrodescendentes. E é muito legal que seja a capoeira, a primeira grande questão, ou o primeiro grande evento seja sobre capoeira. Por quê? Porque a capoeira, ela é não só uma expressão reconhecida pela Unesco, como uma expressão e uma arte, e tendo uma história muito rica, como é também uma metodologia que o Fundo das Nações Unidas para a Infância usa em países africanos, incluindo a República Centro-Africana, para resgatar criança e soldado. Então a capoeira, entre outros usos, então a capoeira é um instrumento de paz. Bom, é isso aí. Então, lembrando aí que a capoeira é um patrimônio tanto do Brasil como também do mundo, aí tombado aí pela Unesco. E lembrando que nós estamos aí na década internacional de afrodescendentes, que começou em 2015 e vai até 2024, tá certo? Bom, nós vamos retratar basicamente hoje, né, em relação à África, né? A habilidade fala em África e América. Hoje, particularmente, nós vamos falar da África, que tem muitos assuntos a serem tratados pelo pouco tempo que a gente tem aqui. Então vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver a localização do continente africano, né? Então nós temos aqui o continente africano, que no seu norte nós temos aí o mar Mediterrâneo, né? E aí nós temos na região oeste do continente africano o Oceano Atlântico, e nós temos no leste o Oceano Índico, para finalizar aí na região sul, que nós temos aí, né, os oceanos Pacífico e Índico que se cruzam, banhando aí a Antártida, que também faz parte do sul. E a gente observa aí, né, o continente africano, né, bem destacado aí na região, né, central no caso aí do planisfério, né, tem que lembrar que não tem, né, nem centro, direita, esquerda, né, nos nossos mapas, né, Carlos, porque a Terra é uma esfera, né, uma geóide, oficialmente falando, né? Mas a gente, quando estuda o mapa mundi, a gente sempre tem lá o destaque do continente africano, né? E quando a gente acaba estudando, né, as suas características, a gente vê que tem muitas, né, relações entre o hemisfério norte e o hemisfério sul do próprio continente, tá certo? Então, é um continente aí com 54 nações, né? Então ele tem, né, uma grande quantidade aí de estados-nações, né, e o que acaba, né, tendo aí um dos maiores continentes aí do planeta, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que aí a gente vai ver aí sim, né, naquilo que a gente falou lá da esfera, que o Carlos comentou, e nós temos aí, né, a posição do continente africano, aí tendo o Oriente Médio mais ao leste, né, e a Europa aí ao norte, tá certo? E a parte verde aí sendo toda aí do continente africano. Então, tanto a localização no planisfério, né, como a localização no globo, a gente acaba, né, caracterizando bem, né, nitidamente,
né, o continente africano pela sua latitude, pela sua longitude. Vou lá para a próxima tela que a gente vai ver algumas características do continente africano. A começar pelo aspecto físico na ipsometria dele, aí, né, na questão aí do relevo. Então, a gente observa aí as partes mais claras e em verde as regiões planícies aí do continente africano. Então, nós temos aí várias regiões em planície, né, destacando aí o deserto do Saara, mais ao norte aí, né, porque aí tem uma grande extensão de terra e plana. E aí nós temos aí algumas regiões montanhosas no continente africano, né, que são as partes aí mais escurecidas aí, marrom, né, alaranjado, e aí você vê aí a diversidade, né, de relevo que nós temos no continente africano, como nós temos aí, por exemplo, quando a gente estudamos aí a América do Sul, principalmente quando estudamos o Brasil, né? Diferentemente, né, no caso aí do continente africano, existem aí cadeias montanhosas, né, como a questão aí, por exemplo, da cadeia do Atlas, bastante conhecida, né? Aqui no Brasil nós temos aí, né, o conjunto aí de morros, né, que nós temos principalmente em áreas litorâneas e no interior. Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver aí uma outra relação física do continente africano, que aí são, né, os biomas, né? Então, basicamente, aí, nós temos os principais biomas africanos destacados nesse mapa, que é lá a parte mediterrânea, mais ao norte e também ao sul, né? Por isso que eu falo, né, quando a gente acaba falando sobre o continente africano, o espelho no hemisfério norte, né, relacionado aí com o hemisfério sul. Então, nós temos lá no topo lá da parte mediterrânea ao norte, e também temos na parte sul, né, principalmente no país lá da África do Sul. Temos o deserto, né, que é o deserto do Saara, na região norte, e também nós temos o sul, né, que também temos aí o deserto. As savanas, né, que são lá as regiões onde tem lá os animais de grande porte, né, tanto na parte norte também como na parte sul do continente. E aí no centro, aí, uma das maiores florestas do mundo, né, principalmente quando falamos do Congo, né. Então, as florestas, aí, as regiões de florestas, né, que praticamente está lá na formação, né, no central do continente africano. Então, os biomas aí, característicos aí do continente africano mediterrâneo, deserto, savanas e florestas, e o menor aí de todos, né, para finalizar, que são as estepes, principalmente localizadas aí na região sul e também na região central do continente africano. Então é interessante quando, né, nós estudamos o continente africano, né, baseados aí na linha do Equador, nós vemos que várias características físicas que nós temos na parte do hemisfério norte, onde está localizado o continente africano, se assemelha-se com a parte do hemisfério sul do continente africano pela sua localização, principalmente a localização latitudinal. Então, são características bem semelhantes que nós não vemos em nenhum outro continente, né? Seja na América, né, que ela também tem lá na parte do hemisfério norte, também tem na parte do hemisfério sul, seja na Ásia ou na Europa, que estão mais localizadas aí no hemisfério norte, como também a Oceania, que está totalmente localizada no hemisfério sul. Então é interessante quando a gente estuda o continente físico, né, do continente africano, as características serem muito semelhantes. Tanto a questão vegetativa, como a gente viu aí no caso aí dos biomas, como também nas questões climáticas, né, e também de relevo que a gente viu anteriormente. Vamos lá para a próxima tela, mais um outro mapa, aí a divisão de sub-regiões da África, né? Então nós temos em azul a África setentrional, que é a região norte da África, né? Quando falamos setentrional, também podemos falar em norte, né? Então é a região norte do continente africano. A parte verde ela é chamada aí de África ocidental, que está na região oeste do continente. Nós temos em rosa a África central, né? Mais centralizada aí. Aí nós temos em amarelo a África oriental, que também podemos falar o leste da África, e em vermelho nós temos a África meridional, que está aí no sul, né? Quando falamos meridional, falamos em sul, né? Então o sul da África, que está lá localizado a África do Sul,
né, que muita gente acaba confundindo, né, como sendo região ou país, mas é o país África do Sul. E, logicamente, quando se caracteriza, tem essas características de sub-regiões, tem lá os aspectos físicos que a gente viu, né, a questão do relevo, a questão da vegetação, a questão do clima desses países. Tem questões culturais também relacionadas com essas subdivisões que se tem no continente africano, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver um outro mapa. E aí, né, eu destaquei, né, coloquei lá um destaque para o continente africano, para a gente ver aí as características do clima que nós temos no continente africano. Então, nós temos tanto ao norte como ao sul, né, tanto a questão aí do semiárido, do desértico, né, mais na região central nós temos aí o clima equatorial, vejo a linha do Equador aí atravessando, por isso essa questão aí do clima equatorial. Nós temos o tropical, que está entre aí os trópicos, né, o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Nós temos a região subtropical, que é uma região que fica mais ao sul, né, que aí já fica uma região, né, que está mais na região abaixo do trópico de Capricórnio. Tá? E aí a gente vê aí o Mediterrâneo, o temperado, né, o frio, né, que está em azul, o polar, né, e o frio de montanha, que aí já não tem, né, tantas características, com exceção aí das regiões mais altas das cordilheiras montanhosas do continente africano. Mas a gente observando o mapa e as colorações, nós vamos ver que os principais climas do continente africano é o que está à esquerda, né, o equatorial em vermelho, o tropical aí em laranja, né, o subtropical aí numa cor aí salmão, o desértico e o semiárido aí, né, o desértico aí se prevalecendo principalmente na região norte desse continente, né? Então vejo que também a semelhança do hemisfério norte com o hemisfério sul acaba se destacando aí, né, parecendo aí um espelho. A gente parece que dobrando o mapa na linha do Equador, a gente vê semelhanças aí com a vegetação, o clima e o relevo, né, do continente africano, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que aí a gente vai ver, né, uma relação mais questão de religião, né, o mapa dos muçulmanos na África. Né? Então nós temos aí os países, né, com maior coloração verde, né, o verde escuro. Observem só o continente africano, tá? Aí tem o Oriente Médio também, que também prevalece aí a religião muçulmana, mas nós temos aí o destaque do continente africano, tendo a Argélia como o número 1, o 2 a Líbia, o 3 o Egito, o 4 o Sudão, 5 o Níger, 6 o Mali, 7 Marrocos, o 8 é a Mauritânia, 9 a Saara Ocidental, 10 a Tunísia, 11 a Etiópia, 12 Senegal e 13, né, a ilha de Comores, lá próximo de Madagascar. Então são esses países aí que têm, né, uma população com mais de 90% da religião muçulmana, ou seja, mais de 90% da população desses 13 países do continente africano são de islâmicos, certo? Vamos para uma atividade agora, professor Carlos? Vamos para uma atividade, galerinha, todo mundo aí já atento, é hora de dedinho no teclado, na tela a atividade. Quais países têm o português como língua oficial na África? Dedinho no teclado, 1 minuto, já voltamos, participe!
Voltamos para a interação. Vamos ver aqui as respostas dos estudantes, que foram diversas. Aqui apareceu as respostas como Angola, Guiné-Bissau, Porto Príncipe, Cabo Verde, né? O professor Wagner também traz aqui as respostas dos seus estudantes, enfatizando aqui Guiné-Bissau e Equatorial, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Angola. É isso aí, então as respostas aí estão corretas, né? A gente pode ver no próximo mapa até a localização desses países, né? Então destaquei aí Angola, Moçambique, que são os dois mais conhecidos aí, né? Que a gente acaba estudando bastante, mas também tem lá as ilhas de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, né? São Tomé e Príncipe, né? Que são aí também países que têm, né, a sua língua oficial aí, o português. Tem que lembrar que quando a gente fala de África, né, e de algumas outras regiões do mundo, né, tem também as línguas nativas, né, os dialetos, são muito usados também no continente africano, né. Então, esses países aí que têm, né, essas populações mais antigas, principalmente antes, né, da colonização que houve aí, então já havia lá as tribos, os clãs aí com as suas respectivas línguas, né? No caso aqui, a gente está citando uma língua europeia, né, na questão aí do período de colonização e pós-colonização, que aí, né, os países adotaram como línguas oficiais. Tem alguns outros países, principalmente países com fronteiras com esses países aí, que também falam, né, o português, mas não é língua oficial. Tá? E alguns vídeos que a gente passou aí, a gente passou até com as pessoas falando, né, com, né, a língua oficial deles, o português. Então, na realidade, eram pessoas do próprio país falando a língua oficial deles, né? Não eram vindos daqui do Brasil, até porque o sotaque ele é muito mais parecido com o sotaque lá de Portugal do que propriamente com o sotaque aqui no Brasil. Quer falar alguma coisa, Carol? Trabalho com pessoas de Moçambique, né? Dou aula de grego e hebraico com professores de Moçambique, e o português é o português de Portugal. O sotaque é esse mesmo. Exatamente. Bom, vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver outros mapas, né, e outras características do continente africano, começando aí pela população. Esses mapas são mapas de anamorfose, né, mapas de anamorfose eles vão mostrar, né, o tema, né, então eles vão caracterizar o mapa não pela área do país, no caso aqui, mas e sim pela quantidade da população. Então a gente observa que a Nigéria, que tem o maior contingente populacional da África, né, cerca aí de 196 milhões de habitantes, aparece aí, né, em maior, né, não é a área oficial da Nigéria, e sim ele aparece destacado e mais escuro, né. Alguns mapas só mostram o tamanho, tá, quando fala em anamorfose. Então, quanto maior aí o país aparecendo, né, maior a quantidade do tema a ser observado. No caso aqui, ele junta o tamanho e a cor, aí dá para identificar bem aí. E aí nós temos aí a Etiópia, o Egito, né? A Etiópia aí com a segunda maior população, em cerca de 108 milhões de habitantes, aí o Egito aparecendo aí também, né, a República Democrática do Congo, que são países aí que têm uma maior quantidade de população, e aí vai se destacar num mapa de anamorfose, tá certo? Vamos lá para um outro exemplo aí a ser dado para vocês. Aí seria a população urbana, tá? Então a população urbana daí do continente africano, temos logicamente a Nigéria, né? Porque tem um contingente também maior de população total, vai aparecer aí a população, né, maior na Nigéria. Mas lembrando, né, que a cidade que tem, né, uma maior população urbana é a capital do Egito, o Cairo, né, com mais de 11 milhões de habitantes. Tá? A Nigéria como um país, né, até porque são mais de 196 milhões de habitantes, a maior parte urbana, né, em relação ao continente africano. Vamos lá para a próxima tela, porque a gente já emenda, né, que nós estamos aqui com a anamorfose do PIB. Né, então nós temos aí, destacando aí o continente africano, e observem, né, que ele está em amarelo, né, ou seja, o PIB dos países do continente africano não ultrapassa aí o valor de 500 bilhões de dólares por país, dados de 2016. Né. O país que tem aí, né, o maior PIB, né, o Produto Interno Bruto do continente africano, é a Nigéria aí, com mais de 440 bilhões, seguido aí pelo Egito,
né, e pela Argélia, que são os países aí, os 3 maiores países com produto interno bruto. E lembrando que a Nigéria está incluída aí dos maiores produtores de petróleo, por isso também tem essa característica aí. Vamos lá para o próximo mapa. Aí a gente vai observar o PIB per capita, que aí é a divisão da população, né, pelo PIB, né? E aí nós vamos dar destaque aí também na coloração amarela, porque não tem, né, um índice tão alto, né, para dizer a verdade, é um dos mais baixos do mundo, né? A Somália, por exemplo, não passa de $100 anual por população, tá certo? Para finalizar aí a produção de petróleo, que aí nós temos destaque a Nigéria, que está em 11º lugar na produção de petróleo do mundo. E o último, né, que é o de Covid, para vocês verem aí, né, o caso de Covid aí, em 2020 foi em torno de 2.800.000, 2.700.000, um pouco mais de 2.700.000 de casos. Isso em 2020. Para finalizar rapidamente aí o Saiba Mais, printe a tela, para vocês aí pesquisarem mais sobre essa questão, né, da década do afrodescendente internacional. E terminou a aula, né, professor Carlos, mais uma vez. Terminou, foi rápido. Vamos lá, gente, ó, praticar. Avalie a aula no final. Não deixe de avaliar. Até a próxima aula. Tchau. Tchau, pessoal.